Olá, tchutchucos, tchutchucas, tudo bom com vocês? Professor Augusto falando, trazendo aqui mais um conteúdo da história geral, dentro dessa Idade Média ocidental, já partindo para a Baixa Idade Média, tá? E como eu sei que muita gente ainda tem um pouco de dificuldade sobre o que foi a Grande Idade Média no Ocidente, eu trouxe mais uma vez essa tela que eu usei lá na introdução. Então, vem comigo para vocês entenderem o que está acontecendo. Eu trabalhei em algumas aulas a Alta Idade Média, e quando eu trabalhei a Alta Idade Média, basicamente o que eu fiz? Eu passei para vocês a história do Reino Franco, destacando lá que ele é uma continuidade dos reinos bárbaros e foi uma exceção por conta da longa duração, por conta da aliança feita com a Igreja Católica, também por conta do seu expansionismo, beleza? E em seguida, numa outra aula, eu trabalhei já direto o que foi o feudalismo. Eu trabalhei, portanto, o que foi a essência da Alta Idade Média, principalmente entre o século IX e o século XI, tá? Por quê? Porque entre o século IX e o século XI, você vai perceber propriamente a decadência do comércio, o fortalecimento dos poderes locais. Nisso a gente vai lembrar dos senhores feudais. Vamos perceber também, dentro dessa conjuntura toda, uma espécie de aliança feita entre os senhores, naquela relação chamada feudo-vassálica. E por último, tchutchucos, a igreja e a cultura teocêntrica, tá? Então, como é que vocês têm que pensar? Vocês têm que pensar que o sistema feudal ele foi gestado entre o século V e o século IX, a partir dos reinos bárbaros e especialmente o Reino Franco. E do Reino Franco em diante, pessoal, do século IX até o século XI, a gente vai ter o feudalismo e principalmente esse sistema feudal no auge. Tá legal? Então agora, a partir dessa semana, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a trabalhar a Baixa Idade Média. Então aqui eu vou passar algumas dicas para vocês relembrarem o que foi a Baixa Idade Média. Tchutchukos, Baixa Idade Média, primeiro, em termos de tempo, de duração, foi um período da Idade Média ocidental que começou no século X para XI, mais propriamente no século XI, e se encerrou na maior parte da Europa no século XV. Tá legal? O nome que vocês podem dar para essa Baixa Idade Média como termo para facilitar é pré-capitalismo. Por quê? Porque é aqui que vocês vão começar a perceber a decadência do feudalismo ou do sistema feudal e o nascedouro do pré-capitalismo, tá? Então a gente tem basicamente essa dinâmica. A Baixa Idade Média é a época do pré-capitalismo. Por quê? Porque aqui vocês vão encontrar o feudalismo em decadência. Boa, boa? O que a gente costuma estudar na Baixa Idade Média? Primeiro, um movimento que foi um divisor de águas, um movimento cruzadista. E reparem que as cruzadas elas ficam exatamente aqui no limiar entre a Alta e a Baixa Idade Média. Ali, o que vocês vão perceber? Que as cruzadas elas foram movimentos de caráter religioso, só que com o tempo acabaram ganhando também algumas outras características, como por exemplo a militar e a econômica. Joia? Vamos estudar também, quase que concomitante ao movimento cruzadista e principalmente à decadência do feudalismo, o renascimento comercial e urbano. Aí lembra que lá na minha introdução sobre a Grande Idade Média, aqui no caso ocidental, eu falei para vocês tomarem cuidado, porque o correto não é renascimento, é reativação. É nesse momento que a gente vai começar a perceber a reativação das atividades comerciais e, ao mesmo tempo, a reativação da vida urbana, tá? Tudo isso, lembrando, dentro desse contexto menor que é a decadência do feudalismo, dentro também como até a extensão das cruzadas, mas como componente trivial da Baixa Idade Média. Beleza? Vamos estudar também o fortalecimento das monarquias nacionais, ou poder nacional, ou melhor ainda para vocês guardarem, isso aqui é a centralização política. E quando eu falo da centralização política, eu já começo a conversar com vocês sobre o surgimento dos primeiros países europeus.
Ali vocês vão acompanhar o surgimento da França, da Inglaterra, de Portugal, da Espanha, e nós vamos estudar basicamente 3 desses países. Boa? E finalmente, tchutchucos, a partir do século XIV, que muitos historiadores já identificam como a grande crise geral do sistema feudal, um dos elementos triviais para se entender essa conjuntura de decadência do feudalismo e, lógico, pré-capitalismo, a crise do século XIV. Essa crise do século XIV, que foi uma crise geral, uma decadência feudal, vocês vão lembrar como os cavaleiros do Apocalipse. Peste, fome, guerra, morte, tá certo? Então aqui nesse caso, a crise do século XIV é a crise geral que demonstra uma coisa que todo mundo já ficou ligado quando eu trabalhei o sistema feudal. Ele não é camaleônico, ele não consegue se ajustar às transformações que acontecem na Europa a partir do século X, XI, tá? Então tá aqui, tá apresentado de novo para aqueles que têm dificuldade, para aqueles que não. É uma retomada. A Baixa Idade Média, que é o nosso palco dessa semana em diante, dentro da Idade Média Ocidental, é aquele período da decadência feudal. Beleza? Salve tchutchucos, tchutchucas, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Augusto, trazendo aqui uma continuidade dos nossos estudos sobre a história geral. E nessa aula, o que eu vou trabalhar com vocês é uma segunda fase da Idade Média Ocidental, que é a Baixa Idade Média. Tchutchucos, essa Baixa Idade Média, primeiras coisas que a gente tem que pelo menos relembrar, é que foi uma fase super complicada da Idade Média Ocidental, e é um período que se estende do século X até o século XV. E ele foi marcado por profundas transformações nas sociedades. E, de certa forma, essas transformações acabaram conduzindo à superação do que foi o sistema feudal, e progressivamente a gente vai ter a estruturação do que será o futuro sistema capitalista. Por isso que a gente fala que a Baixa Idade Média é o período pré-capitalista, tá? Então, por exemplo, na área econômica, a gente vai perceber que a autossuficiência típica do feudalismo, coisa que vocês viram fazia parte do próprio feudo, vai ser substituída nesse momento pela economia comercial. Outra coisa interessante, no plano social, o surgimento de um novo grupo social. Adivinha qual é? Exato, é a burguesia, né? A burguesia que vai começar a mudar a economia a partir das suas atividades comerciais. Tá certo? Agora, e na política? Na política, o que a gente vai perceber aqui na Baixa Idade Média é que o poder pessoal e quase universal dos senhores feudais nessa época vai sendo paulatinamente substituído pelo poder centralizante dos monarcas. E isso é aqui que nascem as famosas monarquias nacionais. É nesse momento que vocês vão perceber a formação das monarquias feudais ou nacionais, os primeiros países. Entenderam? E uma coisa interessante, essas mudanças que marcaram o que a gente chama de Baixa Idade Média, elas acabam criando condições para que o sistema capitalista se firme, o sistema feudal perca a sua dinamicidade e com o tempo ele tenda a desaparecer. Mas é lógico, aqui vai a minha nota de rodapé. A gente não pode generalizar, afirmando que o sistema feudal ele desapareceu em toda a Idade Média. Não. E alguns elementos vão permanecer durante o começo da Idade Moderna, a próxima fase que a gente vai estudar da história geral, e em alguns casos até perpetuam outras características até as vésperas do que a gente chama de Idade Contemporânea. Tá? Então a Baixa Idade Média a gente vai tratar assim, é uma época de desestruturação do sistema feudal. Tá legal? Então vamos lá, dando uma olhadinha aqui naquilo que é especial, que são as origens da crise feudal. Os primeiros indícios começaram a surgir lá por volta do século X. Por quê? Porque nesse século X começou-se a perceber em alguns cantos da Europa o revigoramento agrícola. E o que vem a ser o revigoramento agrícola? O revigoramento agrícola ele foi o surgimento de técnicas agrícolas para aumentar a produção. E por que era necessário aumentar a produção? Porque a produção era necessária para acompanhar já
nesse momento, um pequeno crescimento da população europeia. Mas atenção, não é o crescimento que eu vou trabalhar aqui no item C. É um crescimento populacional que a gente fala que é um crescimento natural. Mas olha só que coisa interessante. Nesse revigoramento agrícola, com as novas técnicas agrícolas, o homem europeu ele vai começar a ampliar a sua produção a partir de técnicas que fizeram uma diferença muito grande nesse momento. Por exemplo, o arado de ferro. Vou colocar aqui abreviado A. Galera, o arado até então ele era de madeira. E todo mundo sabe que o arado de madeira ele era muito mais rudimentar. E para o solo da Europa ele pouco tinha de impacto. Que é um outro exemplo de técnicas agrícolas? Dá uma olhada aí, ó. É chamada de, olha que loucura, drenagem de pântano. O que é uma coisa natural, porque faz parte de um expansionismo territorial, né? Dentro de um feudo, quando havia um pântano, pelo menos até o século X, esse pântano não era mexido, ele era deixado lá. Só que agora, por necessidade, ele acaba sendo utilizado através da drenagem, que é praticamente você abrir sulcos ou valas e fazer com que a água saia de lá. Tá bom? Outra técnica das técnicas agrícolas que vocês podem lembrar é a melhoria, vou colocar aqui o M, tá? Da rotação trienal. Bom, rotação trienal vocês sabem o que é, né? Rotação trienal, tchutchucos, para quem não lembra, é aquela modalidade em que no campo você fazia a divisão de uma terra em 3 partes. Num primeiro ano você plantava em 2 dessas partes e deixava uma descansando. No ano seguinte, você fazia uma rotação. Você pegava uma daquelas 2 partes que estava produzindo e deixava descansando e produzia nas 2 demais. No ano seguinte, você faz uma outra rotação. Você deixa uma parte que produziu descansando e implanta em 2 outras mais uma vez. Então, aqui no caso, a gente vai ter uma certa melhoria dessa rotação trienal, até posso dizer, uma difusão dessa rotação trienal, e ela passa a poupar o solo. Ela passa, de certa maneira, a ajudar nesse aumento da produção. Tá legal? E o último exemplo das técnicas agrícolas que eu vou colocar aqui, para não ter que me alongar demais, é o tipo de atrelagem que você fazia do arado ao animal. Podia ser cavalo ou boi, tá? É assim, quando você atrelava o arado ao animal, até esse momento no século X, você atrelava no pescoço. Então havia muito menos disposição do animal de puxar o arado. E outra, você sufocava, menos força era empregada. Já nessa época do revigoramento agrícola, com as novas técnicas, o arado é atrelado no peito, no dorso do animal, tá bom? Então vou colocar aqui AT, de atrelagem, tá? Então vocês perceberam que essas novas técnicas que eu destaquei aí, elas são rudimentares mesmo? Mas para a época, elas fizeram uma grande diferença. E o resultado, tchutchucos, é óbvio, né? Um aumento da produção no campo, o que vai ser muito importante, porque quanto mais você aumentava a produção, maior era o aumento da qualidade de vida. Aqui no caso, quando eu falo do aumento da qualidade de vida, é que o servo ou o camponês, ele tendia a se desgastar menos, tá? Utilizando lá os implementos, utilizando essas técnicas agrícolas, tá? Você vai ter, com esse aumento da produção, um aumento também da expectativa de vida. Por quê? Porque quando se fazia a talha, agora nesse momento, se fazia com um pouco mais de vantagem. Você não fica fazendo a divisão da produção com um pouco daquilo que era para subsistência, tá? E essas técnicas agrícolas, por conta do revigoramento que nasceu nesse momento, acabou gerando também um clima de otimismo. E o que é legal do clima de otimismo, pessoal, é que os servos, os camponeses, até mesmo nobres e membros do clero, eles passam a viver numa relativa tranquilidade, tá bom? Então tá aqui, nesse primeiro tópico, dentro dessas origens da crise feudal, um lado que por enquanto é positivo, é o revigoramento agrícola, é uma certa manutenção das estruturas do sistema feudal, pelo menos nessa área agrícola, na área econômica. Tá legal? Mas vamos estender. Tchutchukos,
Paralelo a esse revigoramento agrícola, a gente também teve a tranquilidade interna, que eu já comentei um pouquinho quando eu falei do clima de otimismo, né? Só que a tendência era se aprofundar. E a primeira explicação da tranquilidade interna nesse momento é o fim das famosas invasões magiares. Para quem não lembra, os magiares eles eram húngaros, vieram lá do leste da Europa e foram começando a atacar a Europa lá no finalzinho do Império Carolíngio, durante o governo do Luís o Piedoso. Pois bem, tchutchucos, os magiares eles foram contidos nessa época por conta do famoso, já peço para vocês anotarem, Sacro Império Romano Germânico. O que é o Sacro Império Romano Germânico, prof? É o que um dia foi a parte oeste do Império Carolíngio, tá? Para vocês lembrarem. Tchutchucos, quando caiu o que nós chamamos de Império Carolíngio, ele caiu por conta do Tratado de Verdun. Ele fez a tripartição do que foi o Império Carolíngio. Então você tinha lá a França Ocidental, a França Oriental e a Lotaríngia. Bom, o Sacro Império Romano Germânico, ele equivale ao que era a Lotaríngia e a França Oriental, o oeste do Império Carolíngio, tá? E ele foi criado justamente com o apoio da Igreja Católica, numa tentativa da Igreja de manter o seu poder político, de manter um reino que fosse aliado a ela, que pudesse defendê-lo, tá certo? Tchutchucos, então eu trouxe aqui para vocês nessa tela o que foi o famoso Sacro Império Romano Germânico, tá? É importante que nós saibamos um pouco da história dele, inclusive a maneira como se organizava, para que nós possamos compreender a importância desse reino para o que nós chamamos de tranquilidade interna. Então, rapidão, ó. O Sacro Império nasceu no século X, como eu disse agora há pouco, por obra da Igreja Católica. Lembrando, a origem lá no século X é diretamente ligada ao Tratado de Verdun. Então pensa lá, o que no Tratado de Verdun era a Lotaríngia e a França Oriental vai se transformar no Sacro Império Romano Germânico. Beleza? E quando é que ele deixa de existir? Ele deixa de existir no século XIX por conta da era napoleônica, que faz o seguinte: tira esse nome Sacro Império Romano Germânico e coloca um outro que é Confederação do Reno. Boa? Então vem cá, ó, como é que esse Sacro Império se organizava? A organização, tchutchucos, na verdade, era uma organização fragmentada, não muito diferente da realidade do que era a Idade Média nesse momento. Lembra? Isso, a política fragmentada. Aqui no caso, a organização fragmentada era feita em ducados. Então existiam vários ducados, todos esses ducados eram independentes, tá? E cada qual, lógico, comandado por um duque, que é um nobre, é um senhor feudal supremo. Bacana? E onde entra a imagem do imperador? Reparem que a palavra império não é só uma titulação dada pela Igreja Católica para valorizar esse reino. Não, é porque tinha a presença de um imperador. O imperador ele era eleito num sistema chamado sistema de eleição. Então os duques se reuniam e escolhiam por voto, por eleição, quem seria o imperador. O mais interessante é que quem começou com a tradição de se tornar uma figura mais forte do que os demais, meio que, entre aspas, tentar uma centralização, foi Henrique o Passarinheiro. Lá no século X, lá no ano de 910 mais ou menos, ele foi o responsável por criar um sistema em que o imperador tivesse mais força do que os demais, ou seja, do que os duques, mas mantendo o sistema de eleição, a importância dele. Para se aproximar cada vez mais da Igreja Católica, ele começou a entregar para os bispos, lembrando, os bispos eles fazem parte do alto clero, poderes que eram chamados condais. O que são poderes condais? É o poder temporal, ou seja, os bispos eles recebiam o direito de governar um território, um feudo, e por isso eles tinham esses poderes condais, é o poder temporal.
tá certo? Qual que é a jogada? A jogada, pessoal, é que o Henrique o Passarinheiro, se aproximando da Igreja Católica, em contrapartida, ele ganha o que a gente chama de reconhecimento. Tá legal? Aí olha só como aparece a centralização de uma maneira um pouco mais forçada, de uma maneira um pouco mais latente, original. Tchutchukos, isso aí foi obra de um grande imperador chamado Otton. Otton I, ou Otton o Grande. O que ele fez? Ele foi, dentre os imperadores do Sacro Império Romano Germânico, aquele que entrou pelo sistema de eleição, lógico, se aproveitou daquilo que o Henrique o Passarinheiro já tinha feito, que foi a evidenciação do poder, e passou, Tchutchukos, a atuar de uma maneira um pouco mais, digamos, profissional, como se fosse um político responsável mesmo por todo o território do Sacro Império. Então foi ele que barrou a invasão dos magiares. Interessante, porque quando ele faz isso, lembra do que eu comentei agora há pouco, ele está criando um clima de tranquilidade dentro da Europa. E por tabela, ele está sendo muito importante para o fortalecimento da Igreja Católica, porque os magiares invadindo a Europa traziam não só a violência, o caos, o desarranjo, mas também uma ameaça ao cristianismo católico. Boa, boa? Em seguida, pessoal, ele incorpora a Itália. E quando ele faz a incorporação da Itália, ele passa a entregar esse território para comando do Papa. Então pensa lá, é uma continuidade daquilo que já havia sido feito pelos francos, né? Quando vocês estudarem esse assunto de novo, vocês vão lembrar que foi uma coisa criada pelo Pipino, ao breve, só que dessa maneira ele ganha mais destaque. Ele passa a ter uma relação com a Igreja Católica em que ela protege o direito dele de centralizar o poder aqui no Sacro Império, e em contrapartida ele passa a ser uma espécie de protetor da igreja, uma espécie de respeitador da igreja. E aí é interessante porque ele se legitima no poder. Outra coisa que ele faz, ele amplia a autoridade imperial, vocês já estão percebendo por quê, né? Recebe apoio da igreja, é muito importante porque barra o avanço dos magiares, e para poder fazer essa ampliação no sentido prático, ele cria fiscais que eram chamados palatinos. O que os palatinos faziam? Os palatinos, eles funcionavam como lá na época do Reino Franco, do Império Carolíngio, era o chamado missi dominici, ou missi dominici. O que é o missi dominici, pessoal? Eram fiscais que percorriam o império, iam passando as leis que vinham do imperador e ao mesmo tempo percebendo e coletando informações de como era a administração de cada território. A administração feita pelos condes, pelos bispos, pelos duques, tá? E para finalizar, de tanto poder que ele conseguiu, Tchutchukos, ele se tornou o imperador do Sacro Império Romano Germânico, coroado pela Igreja Católica, tá? Então ele reprisa aquele episódio do Carlos Magno. E a parte curiosa, ele é responsável pela criação do primeiro Reich alemão. Primeiro Reich alemão significa primeiro império alemão. E olha só, é nesse momento que aparece esse símbolo aqui. É a famosa águia bicéfala. Por que águia bicéfala? Porque tem duas cabeças. Uma cabeça representa o imperador, a outra cabeça é representante dos duques, daqueles que comandavam o interior do Sacro Império na condição de senhores feudais. Mas notem aqui em cima, ó, tem uma coroa, mas essa coroa aqui não é uma coroa de rei, é uma coroa papal. Está demonstrando que quem realmente comanda esse Sacro Império, até por conta da legitimação e pela força religiosa, é o Papa, é a Igreja Católica. Entenderam? Então vamos voltar lá na aula. Então esse Sacro Império Romano Germânico foi o império que protegeu a Europa da invasão dos magiares. Mas não para, não para, não para, não para não. Além disso, tchutchucos, eu peço para vocês anotarem, nós tivemos também o fim das invasões vikings que aconteciam lá no norte da Europa, ali mais ou menos onde hoje é a Normandia, tá? Próximo do Canal da Mancha.
Então, esses vikings também foram contidos, de certa maneira, por uma mobilização europeia, tá? Não propriamente pelo Sacro Império, mas por uma mobilização europeia. Além, é claro, dos vikings também se interessarem por invadir territórios que fossem mais próximos ali do leste da Europa, mas subindo pelo Mar do Norte, pelo norte, tá bom? Então o que, que acontece? Com esse fim das invasões magiares, logicamente o que a gente vai ter é uma coisa interessante, que é uma expectativa de vida subindo cada vez mais. Então não se morria por conta das invasões, não tinha-se tanto conflito como tinha outrora, como tinha lá na Alta Idade Média. Esse fim das invasões, de certa maneira, traz essa paz para a Europa. Tá legal? Uma outra explicação da tranquilidade interna é a relativa à paz interna, mas anotem por quê. Nessa época, tchutchucos, a paz interna ela foi uma criação da Igreja Católica para impedir a briga entre os senhores feudais. E o que, que ela fazia? Primeira coisa que era muito comum por parte da igreja era reforçar o que vocês conheceram como relação, vou abreviar, feudo-vassálica. Lembraram? Então a Igreja Católica ela fortalecia demais essa vassalagem que existia e era muito comum na relação entre senhores. Só que para impedir mais ainda os conflitos entre os senhores, a Igreja também criou uma tática conhecida como trégua, vou colocar aqui abreviado também, de Deus. E o que é a trégua de Deus, pessoal? A trégua de Deus era a proibição de conflitos em dias santos, em feriados e finais de semana. É interessante porque é uma criação da Igreja Católica e, de certa maneira, era muito seguida. Por quê? Porque todo mundo ali dentro era fiel ao cristianismo católico. Tinha na Igreja Católica a grande autoridade. E vocês perceberam que a igreja dissuade os caras a lutarem por conta de estabelecer a não luta em dias santos, em feriados e finais de semana? Então sobrava poucos dias para rolar uma disputa, para acontecer uma briga. Entenderam? Então, somando A e B, o que, que vocês vão ter? Vocês vão ter cada vez mais a qualidade de vida aumentando, sim, a expectativa de vida dilatando, e paulatinamente, tchutchucos, olha só que coisa interessante. Com esse aumento da produção, alimentado mais ainda por essa tranquilidade interna, porque o servo ele pode ficar no campo produzindo, ele vai ter mais mão de obra para produzir, você vai reparando o nascimento do comércio. Como assim? Tchutchucos, está surgindo o excedente. Ó, o aumento da produção ele consegue atender às necessidades da população e gera um excedente. Então, nesse momento, alguns senhores feudais permitiam que os servos pudessem negociar a sua produção próximos às cidades, próximos ali à borda do feudo, tá? Mas é interessante vocês perceberem que esse incipiente comércio que está nascendo, devido a esse excedente que está surgindo também, é o que vai ser a marca registrada do próximo sistema que vai nascendo aqui, o sistema capitalista. Tá certo? Agora, pessoal, o revigoramento agrícola e a tranquilidade interna, quando geraram aqueles aumentos que vocês já sabem, acabou também gerando uma coisa que é um ponto fora da curva, foi exagerado para o sistema, é o crescimento demográfico. Galera, o crescimento demográfico nessa época era algo assustador. Assustador por quê? Porque o sistema feudal é um sistema que vive do campo, né? É um sistema que necessariamente não se preocupa com excedente. Ele está aparecendo aqui porque está havendo esse aumento, é normal. Só que, pessoal, a população ela começa a crescer muito mais do que um crescimento natural, de um crescimento dito normal. Para vocês terem uma ideia, entre o ano 1000, lá no século X, e o ano de 1150, já no século XII, a população europeia já tinha aumentado 4 milhões. Era muito para o sistema, pessoal. Era exagerado para uma Europa que vivia ainda de técnicas rudimentares, mesmo que fossem novas para essa época. De uma Europa que tinha clima muito ruim, um clima com adversidades tamanhas, grandes, né? Uma Europa que tinha ainda uma mentalidade própria de produção local. Então, olha só os impactos que a gente vai ter com esse crescimento demográfico. O primeiro impacto é o aumento da exploração.
Sabe por quê? Porque a população é tamanha, é tão exagerada dentro de um feudo, pessoal, que o senhor feudal vai percebendo que era necessário aumentar a exploração para aumentar cada vez mais agora a produção. A produção ela tinha que acompanhar esse crescimento exagerado da população. Outro, você vai ter com esse crescimento demográfico, pessoal, o aumento do esgotamento do solo. Por quê? Porque por forçarem o camponês a trabalhar, ele vai trabalhar sim, é necessário que ele faça isso para se sustentar, para sustentar os demais e principalmente o senhor feudal, e com o tempo o solo não vai respondendo. Então, o que vai acontecer como sendo o grande indício da crise do sistema feudal? Está aqui, ó, acompanha no box. A produção vai começar a se tornar uma produção cada vez mais baixa e não tem a técnica agrícola que possa melhorar, não tem otimismo que possa facilitar, não há tranquilidade interna que possa engrossar a mão de obra, a produção está caindo. Por quê? Porque o solo está esgotando. Mas no mesmo compasso, o consumo é sempre alto, pessoal. É como eu disse, você tem um crescimento exagerado da população e como eu coloquei lá para vocês num dado, entre o século X e o século XII, 4 milhões era muita gente para o sistema aguentar. Então, o que vai rolar a partir de então? A ruína do sistema feudal. O sistema se demonstra não camaleônico, ele não consegue se adequar. E um primeiro indício de que a crise está começando a acometer o sistema de fato não é só isso não. É vocês observarem, já colocando uma estrela, pessoal, a marginalização social. O que vem a ser a marginalização social? É o desajuste daquela harmonia da sociedade trifuncional. Lembra comigo, a sociedade feudal era trifuncional porque tinham 3 setores, 3 camadas, cada camada tinha uma função. Então lá, o clero, função orar, a nobreza, função guerrear, e os camponeses, ou vamos colocar servos, que era a maioria, função trabalhar, não é? Tudo muito bem harmônico, muito bem estabelecido. Então acompanha aqui. Tchutchukos, os nobres vão percebendo que a produção cai, o consumo aumenta, e isso acaba se refletindo na herança a partir do momento em que o que vai receber a herança, terra e riquezas é o primogênito. Interessante, né? Todos os demais filhos, olha só o que eles podiam fazer. O segundo geralmente entrava para a igreja católica e os demais tinham que encontrar outras atividades para sobreviverem. Quais seriam essas atividades para sobreviverem? A atividade, vou abreviar, de mercenário. Muitos se tornaram mercenários, perceberam que eles são marginais, eles estão à margem da sociedade. A função original da nobreza não era defender a palavra de Deus, não era guerrear. Agora não. Eles estão guerreando, sim, mas eles estão guerreando por dinheiro, pessoal. Eles se tornaram mercenários. Outros tantos vão começar a participar de torneios, as famosas justas, né? E torneios, pessoal, para ganhar riqueza. Mais uma vez, perceberam que eles estão marginalizados, eles não estão fazendo parte oficialmente da estrutura nobre que era para guerrear, para defender a palavra de Deus. Fora os que eu comentei com vocês, pessoal, que entram para a Igreja Católica na condição de membros do clero, né? A gente vai perceber que isso se torna uma constância entre os demais filhos, não só o segundo. Então, mais uma vez, a gente vai ter uma marginalização da nobreza, porque ela está perdendo o seu caráter original, o seu caráter de defender a Igreja Católica. Tá certo? Agora, em especial, vamos dar uma circulada nos camponeses, pessoal. Por quê? Nessa época, senhores feudais vão percebendo que muita boca para alimentar era dificultar a manutenção de um feudo, né? Era ampliar a fome, era reduzir inclusive até a sua arrecadação. Então muitos senhores acabavam expulsando camponeses do feudo. Outros, de certa forma, até mantinham, aumentavam a exploração, mas não dava muito certo. Então esse camponês expulso, tchutchucos, para onde ele vai? Ele vai para a cidade, e na cidade já vai colocando, ele pode se tornar um comerciante, já que a atividade comercial já estava começando a ser incipiente, nascer. Ele pode se tornar um artesão, pode ser tanto na cidade ou como pode ser também num vilarejo qualquer. E o artesão
ele vai ser muito importante para o comércio, porque lá na frente ele vai ser o responsável pelas corporações de ofício, tá? Os camponeses podem se tornar também bandidos, né? Bandoleiros que assaltam na beiras das estradas. Então reparem que aqui vocês têm uma marginalização também. Os camponeses não estão lá no trabalho, e quando eu digo trabalho, da função original da sociedade trifuncional é o trabalho agrário, e estão sim partindo para outras atividades, como o comércio e o artesanato. Tudo bem? Só que tem um detalhe. Os camponeses não eram só expulsos, eles também optavam por fugir. Galera, eles fugiam não só da fome, que estava começando a acometer alguns feudos, alguns locais, mas também a superexploração. Galera, o que é interessante é que quando eles fugiam da exploração, eles iam para a cidade, e na cidade eles encontravam uma certa liberdade. Entenderam? Então essa dinâmica vai demonstrando pela segunda vez que a cidade é o local para onde esses camponeses vão, e esses camponeses são aqueles que vão se tornando comerciantes. Tá certo? Tchutchukos, olha só o grande resultado. Essas origens da crise feudal vão demonstrando aquilo que eu já comentei. O sistema feudal ele não consegue escapar desse círculo vicioso. É um sistema que vive só da agricultura, da exploração do solo e da mão de obra, vive da subsistência, e agora outras coisas estão começando a surgir como alternativas. Aí eu citei o comércio e o artesanato. Tá certo? Então vamos dar uma olhadinha em duas questões, tchutchucos. Então vem cá, ó. Trouxe uma primeira da famosíssima FGV, a Fundação Getúlio Vargas, e ela diz, vem comigo. Entre o final do século X e o começo do século XI, a Igreja lançou mão de estratégias que visavam a atenuar os conflitos militares internos da Europa Ocidental. Tchutchukos, lembrando agora do nosso conteúdo. Quando eu falo nesse contexto de uma igreja católica criando estratégias, só pode ser o quê? Ah, da trégua de Deus, né? Lembrando que a trégua de Deus é aquela proibição de conflitos ou guerras em determinados momentos, como feriados, dias santos e por aí vai. Tá legal? É uma jogada genial porque a Igreja Católica, quando cria essa estratégia que é a trégua de Deus, ela está tentando apaziguar a Europa e meio que controlar aquela fúria que existia entre senhores feudais. Então ela meio que reforça aquela tentativa da vassalagem, além dela incentivar também a vassalagem. Boa, boa? Então continua, ó. A esse respeito é correto afirmar. Então a questão quer algo que seja correto, lógico, sobre a trégua de Deus. Então, percorrendo as alternativas, pessoal, qual é aquela que eu já posso tirar? Acharam? Isso, é a E. Porque aí diz, trata-se dos movimentos espirituais liderados por São Bernardo de Claraval contra as cruzadas, que se voltavam contra judeus, heréticos e muçulmanos. Tem dois erros aqui. O primeiro erro, lógico, não está se tratando da trégua de Deus, que a gente já discutiu, e por outro lado está comentando que um santo era contra o movimento cruzadista. Assunto da próxima aula, tá? Cruzadas. Mas a gente sabe muito bem, pelo que vocês já viram no ensino fundamental, que cruzadas era um movimento religioso, né? Então não vai ter um santo ou um membro da Igreja Católica contrário a esse movimento. Boa, boa? Então ficamos entre A, B, C e D. Vamos analisar então, já que a gente está na E, a D primeiro? Então sobe lá. Trata-se da paz de Deus e da trégua de Deus, que na verdade são a mesma coisa, que representaram uma reação clerical à proposta de combate aos infiéis formuladas pelos membros da nobreza. É interessante porque está juntando cruzadas nessa alternativa. E olha só que coisa interessante. Se aí está errada, porque a gente falou que a Igreja Católica não era contra cruzadas, era favorável, olha a D, que representaram uma reação clerical à proposta de combate. A Igreja Católica é o clero, pessoal, e vice-versa, né? Então ela não está sendo contrária a cruzadas. E mais uma vez, as cruzadas que a gente vai estudar na próxima aula não tem a ver com esse exercício em si, com esse contexto específico da questão.
Tá legal? Então tá fora. Vai lá para C, sobe. Trata-se da paz de Deus e da trégua de Deus, lembrando, são sinônimos, que representaram uma política de tolerância religiosa em relação aos judeus e bizantinos. Galera, de cara, a gente tem que observar que o erro da questão tem toda a referência aqui com tolerância. A trégua de Deus não fala de tolerância religiosa, fala talvez de uma tolerância social, política, né? Então tá errado por esse ponto, por esse aspecto. Mas ao mesmo tempo a gente tem que observar uma outra coisa que aparece aqui, que todo mundo já está a par de que é meio deslocado da época, né? A igreja nunca foi tolerante a qualquer outra manifestação religiosa, a não ser qual? O cristianismo, né? Então, judeus não eram respeitados, não havia uma política da Igreja Católica de tolerância a eles. Beleza? Então, fora, vai lá para B, é só subir, diz lá. Trata-se dos movimentos espirituais liderados por São Francisco de Assis, que defendiam a paz entre as comunidades cristãs no período medieval. Bah, a gente já pode tirar porque está errado aqui, ó. Movimentos espirituais. Nesse momento, entre o século X e XI, a estratégia da Igreja Católica é a trégua de Deus, não propriamente movimentos espirituais. Entenderam? E uma outra coisa interessante, aparece aqui que São Francisco de Assis defendia a paz entre as comunidades cristãs do período medieval, como se as comunidades nessa época entrassem em conflito. Quem entra em conflito, pessoal, é senhor feudal. Ou os senhores feudais é que entravam em conflito, não as comunidades em si. Tá legal? Então, prof, só pode ser a A, né? Não sei, vamos ler? Então vai lá. Trata-se da paz de Deus e da trégua de Deus, sinônimos, vocês já sabem, que representaram uma tentativa de controlar as ações da nobreza por parte dos poderes eclesiásticos. Quer traduzir? Então coloca aí, ó. Quando fala nobreza, você pode destacar senhores feudais, e quando fala de poderes eclesiásticos, você pode falar Igreja Católica. Então está comentando que era uma tentativa, olha só que legal, de controlar as ações dos senhores feudais por parte da Igreja Católica. Tá certo, né? Porque a trégua de Deus, ela na verdade foi uma tentativa de coibir os conflitos entre os senhores feudais. E partiu de quem para quem? Da igreja para a sociedade. Entenderam? Então vamos olhar essa aqui, pessoal. É da famosíssima, inesquecível e salve salve UFSCar, tchutchucos. E a pergunta é a seguinte, vem comigo. O crescimento populacional na Europa Ocidental a partir do século XI implicou dificuldades sociais devido o quê? Aí no caso A, craseado, né? Tchutchucos, vamos lembrar. Quando surgiu o crescimento populacional, que eu tratei na aula como crescimento demográfico, atenção, não confundir com crescimento natural, tá? Esse é o crescimento populacional que a gente viu lá por conta da tranquilidade interna, do revigoramento agrícola. Vários problemas apareceram e basicamente se resume ao seguinte: é o problema de você ter muita boca e pouca produção. E quais são os reflexos? Os reflexos, por exemplo, têm a ver com a falta da produção, que quebra mais ainda, e uma marginalização da sociedade. Lembraram? Então é esse ponto que vocês vão recapitular. O crescimento populacional, de novo, vem comigo, é o crescimento demográfico, tem a ver com aquele papo da tranquilidade interna e ao mesmo tempo do revigoramento agrícola. E o que a questão quer é o que nós chamamos de implicações. Tá legal? Então vamos lá. A. Mentalidade teocêntrica típica da Idade Média que condenava o trabalho produtivo. Está totalmente fora do baralho quando a gente fala de condenar trabalho produtivo, né? Se você lembra da sociedade feudal que é trifuncional, é lógico que tu vai lembrar que a última camada, que é a camada dos trabalhadores, é a camada dos camponeses. Trabalho, trabalhadores camponeses, trabalho produtivo. Não tem sentido. Vai lá para B. Descentralização política feudal que impedia a livre circulação de mão de obra. Tchutchucos, não foi isso que gerou o crescimento populacional. E o crescimento populacional não gerou a descentralização feudal. Já existia, então tá fora. Vai lá para C. População exígua das cidades medievais comprimidas no interior de muralhas. Galera,
isso aqui de cidades medievais é uma realidade que vem um pouquinho depois, tá? Principalmente quando se fala de muralhas. Muralhas, já vou adiantando a grande curiosidade, naquela época Burgoró significa muralha propriamente dita e vai dar origem ao termo burgo, tá? Então burgo não é exatamente disso aqui, tá legal? Vai lá para D. Regulamentação das corporações de ofício que proibia a formação de artesãos. Tchutchucos, a gente sabe que esse crescimento populacional não vai gerar isso, né? Não vai gerar essa regulamentação das corporações de ofício, não tem sentido. Então é aí. Será? Vamos ler? Então vamos lá. Baixa produtividade da economia feudal é uma explicação para ter existido esse problema a partir do crescimento populacional e a sua limitada possibilidade de expansão. Também, quando eu falo limitada possibilidade de expansão, é a expansão da produção. Não tem como ampliar a produção demais, a não ser aquilo que já foi visto pelo que nós chamamos revigoramento agrícola. Entenderam? Então é essa, pode marcar. Belezinha? Então, tchutchucos, minha despedida. Tarefa para vocês, olha só. A primeira, de praxe, ler mais sobre esse assunto na apostila. As páginas estão especificadas no começo da aula. E em seguida, vá lá para as páginas 609 e 610. Pegue o setor praticando e resolva as questões 1, 2 e 5. Joia? Então, tchutchucos, forte abraço, até a próxima e qualquer problema me procure lá no Google Classroom. Boa, tchau, tchau.